Olá, boa noite, como estão? Passou bem, obrigado. Eu estou bem, pareço um bandido. Vocês devem estar todos a ver o Big Brother. Certeza. Não me querem dar audiências a mim, querem dar a tom à TVI. Sim, senhora, isso é que é uma gente. Uma gente que nunca está atenta. Afinal de contas, é uma tristeza. Olá, Alzira Santos, Sérgio Parentes, José Luís e Luís Oliveira, Lourdes Tavares, até boa noite, Zé Luís. E hoje, olá Marta, pede para partilhar, Ana Raposo Montes, José Almeida, olá, boa noite, Lourdes Tavares, muito boa noite. Nélia Ferreira, a Morta, muito boa noite. Cici Santos, muito boa noite. Beatriz Almeida, boa noite. Lília Vitória, Teresa Neto. Está para aí fogo, Teresa. Ana Paula, Venâncio, boa noite. Helena Martins, boa noite. Susana Duarte, muito boa noite. Um abraço para o Chico, Rosário Santos, Lúcia Maria Santa. Um abraço de luz também. Ana Martins. Boa noite, filha. Está tudo bem contigo? E com o Pedro? Boa noite, Rui Carvalho. Fábio Correia, boa noite. Círculo de Fraternidade, mandem-me partilhar o direto com gratidão. Conceição Ribeiro. Ótimo, e ótima semana para todos. Bem, precisamos com este calor. Joaquim Barreiro. Susana. Elizabeth Alves, muito boa noite. Um abraço de luz. Cláudia Coisa. Nuno Matos, muito boa noite. Então, a Vete Margarida vai mais ou menos. O Anselmo vai bem. Hoje é a 133ª. Tenho a certeza? 133ª Jornada da Oração. Boa noite, Fabiano Galo. Mónica Gomes, boa noite. Fátima, beijo, boa noite. Maria Custódio, boa noite. Deixa-me aqui ver. Então, vamos cá ver. Nuno Matos, já disse boa noite. Então, que horas são? Já é um bocadinho tarde. Júlio Santos, boa noite. Andreia, como estás? E os meus afilhados estão bem? Muito boa noite. Olha, também tenho muita saudade de vocês, ainda ontem pensei em vocês. Nuno Matos, tens jantar para mim? É que eu posso estar perto da tua casa e tu não sabes. Pergunta aí à Mónica. Mónica Morato, tens jantar para mim? Fátima Marques, Suíça. Amanhã é o primeiro dia de que eu trabalho. Mónica Morato. Hoje temos outra sala. Pois, estou tão longe de Leiria que nem vocês sabem. Já que eu estou aqui a perguntar ao Nuno ou à Mónica se tem jantar para a gente. Para a gente. Para a gente. Gente como nós, como vós. Mas eu acho que ainda estou muito longe de Torres Novas, não estou? 15 km de Torres Novas. Isso é de Leiria a Torres Novas. Não, isso é mais longe. Ah, é? Acho que estou a 15 km de Torres Novas, que tal? Portanto, dá para vocês responderem, não achas, Mónica Morato e Nuno Matos? 2 jantares, com sobremesa e tudo. Começas a fazer de ovos. Mas eu preciso ter certeza. Senão posso também ter que a Cláudia Figa ao Algarve e ainda janta amanhã.
Sim, temos. Então, pronto, ao fim do direto já sabem que esperam por mim um bocadinho que eu aí estarei, está bem? Que eu estou aqui numa terra ao lado de vocês. Eu levo uma pessoa comigo, ela também precisa de jantar. Faz sobremesa, Mónica. Mas porquê é que eu tenho que estar a pedir tudo? Lília Vitória, olá, boa noite. Bem, hoje tem estado calor. Teve assim um bocadinho de calor. E pronto. E a vida também não é assim muito boa quando está calor. E também tenho aqui uma mosca. É melhor matar a mosca, que eu detesto moscas ao pé de mim. Tenho uma mosca aqui ao pé de mim. Hoje a internet não vai abaixo. Esta internet não é como a minha, pelos vistos. Então, nós vamos ser boas pessoas, mas é porque eu estou farto de ser má pessoa. E eu vou agarrar aqui no coiso. Coiso. Olá, Paulo Mendes, está tudo bem? Não tenhas medo, que não te aconteça. Pois, temos que combinar mesmo, Andreia, para ir aí a casa. Não tenhas medo. Só mesmo amanhã, é verdade. Helena Reis, olá, boa noite para todos. Está tudo bem? Está. Não estou bem em casa. Lisa da Silva, boa noite. Mas não quer dizer nada. Dá-me cá o coiso com enxoto. Vê aqui no teu, e se for preciso, podes ver, tiras o som e vais ver. Estás-me a ouvir? Pois está, mais calor, está. Então vê lá, nem tenho a minha charpa hoje, já estou todo transpiradinho, imagina tu. Está mais calor do que em Leiria, de certeza absoluta, Mónica Moura. Já começaste o jantar e a sobremesa? Espero que sim. Bem, eu tinha qualquer coisa para vos falar, mas hoje tenho estado a pensar em tantas coisas que... mas eu queria falar ontem, por acaso havia uma coisa qualquer que eu queria falar com vocês todos. Beijinhos, Ana Paula. Está muito calor? Está. Boa noite. Hoje e ontem teve muito calor, eu quase que me senti com falta de respirar. Então, eu queria falar... queria falar qualquer coisa. Bem, está muitos incêndios, está muitas pessoas também a apanhar o vírus. Tem que as da Anélia da Boa Vista, que ela hoje teve um pequeno acidente numa trotinete. Veja isso só. A ver se ela fica boa. Ela ia partindo tudo, coitada. Mas pronto, eu acho que ela está melhor. É que eu estou a imaginar a Nelly em cima de uma trotinete, vocês estão a ver, tá? Pronto, está bem. Isso é só uma parte para vocês também se rir. Ela hoje não está aqui, ó, está. Se ela tivesse, eu tivesse a dizer isso. Era para lhe perguntar se ela está. Mas estás a pensar em dormir o que se eu ainda agora comecei o direto e estou a mais ou menos 15 km da tua casa. Agora não dormes nada, agora vais fazer o jantar e eu, filhos. Então, se fores dormir, onde é que eu vou jantar? Primeiro dizes que estás à espera, depois dizes que tens vontade de dormir. Não pode ser. Vá, meninos, vamos nos comportar. Olá, Alcina Pereira, espero que esteja tudo bem por aí. Um abraço de luz. O que nós temos, as melhores rápidas, mas é para a Nélia. Não se esqueçam. Andreia Leal, está tudo bem contigo? As melhoras para a Nélia, é assim que se diz. E dizer a ela para não andar... Eu não me interesso se o Nuno está acordado ou não, também tens de estar acordada. Ponto final, parágrafo, travessão. Então, é assim. Tem saído umas notícias agora muito interessantes sobre o Covid e eu acho que vocês devem ler e devem tomar atenção. Como sempre, a única coisa que nos pode safar é o distanciamento social. E como sempre nós sabemos que as coisas vão piorar um bocadito agora, mas mais para a frente, piorar um bocadito e vocês devem ter mesmo cuidado, porque pronto, estamos numa situação, pois o que acontece é
nós realmente, como é que eu hei de dizer, ficarmos contaminados, mas não é só ficarmos contaminados, o que acontece é que temos também o vírus da influenza, da gripe, e nós não podemos apanhar os dois vírus, porque eu acho que os dois vírus vai dar muito mal numa pessoa, e para mais se uma pessoa tiver se uma pessoa tiver mais doente com esses dois gripes, claro que nós não conseguimos aguentar. Por isso há que fazer cuidado com um e com o outro, principalmente para não ter os dois. E se não tiver nenhum, melhores. Prontos. Mas o mais importante para nós todos é nós descortinarmos a melhor maneira de nos proteger. E eu já disse o distanciamento, também digo e tenho-vos dito a vocês que se tivermos a nível mental uma certa força, uma certa determinação, se invocarmos a energia através da nossa afinidade com a energia criativa, com a energia criadora, com o nosso mente, com o nosso eu superior, com o nosso inconsciente mais profundo, que era a melhor coisa, se nós tivermos empatia e afinidade com todas essas situações, nós conseguimos criar uma barreira sobre nós, barreira essa que isto está mal apertado e a água cai aqui em cima de mim, não tem graça. Barreira é essa que faz com que nós, quer queiramos, quer não deve estar direito, porque ela caiu aqui. Então fui. Barreira é essa que faz com que nós ficamos preservados. Isso é muito melhor que todas as outras coisas. Acredito mais que nós possamos fazer alguma coisa por nós próprios, para aqueles que nos rodeiam, basta a nós querer, do que neste momento a medicina. Pronto, algumas notícias vêm a lume e a verdade começa a vir a lume. E era isso que eu vos queria falar. Já estamos no tempo que o Espírito da Verdade ponha a verdade a funcionar nesta terra para que nós não sejamos tão enganados. Estão enganados. Boa noite, Tina Clementina. Está a ver, Tina? Só não lhe digo mais nada. Chegue lá se quiser. Tina Clementina. Graça Gaspar. Boa noite, um abraço-lhes. Eu creio mais que cada um de nós vai conseguir mais preservar-se, porque as notícias que têm saído sobre a Organização Mundial de Saúde, as notícias que têm saído sobre, e médicos a falarem, portanto, alguns homens nesta terra congeminaram, não é? Com a fabricação deste vírus e com esta guerra biológica, congeminaram para que, principalmente as pessoas mais velhas, as mais idosas e as doentes, pudessem ser postas daqui para fora. E, segundo parece, acho que há alguma certeza, eu costumo dizer, mesmo nas fake news, não há fumo sem fogo. Segundo parece, Portugal também já tinha conhecimento do Covid e já tinha feito na Organização Mundial de Saúde, que eles têm uma lista e tal, ao nome de Portugal. Portanto, eu dá-me a impressão, eu sempre tive a noção de que os governos todos estão a par, as principais pessoas dos governos de todos os países estão a par do que está a acontecer. E que isto, pegando numa teoria da conspiração, então isto serviria para diminuir a população mundial. Porque evidentemente que este é um dos vírus menos mortal, mas é mais transmissível. E é um vírus que se adapta a todas as situações, a todos os climas e que é para todas as pessoas. Portanto, vê-se aqui que houve um descontrole. Quanto à vacina, a vacina mesmo vindo, no futuro a vacina pode ter consequências desagradáveis para cada um de nós.
isso não está muito bem estudado. E, portanto, muitos de nós, um abraço fraterno também para si, para os teus filhos e dos seus filhos para si, Tina Clementina. Então, o que acontece é que nós temos que fazer atenção. E é por isso que eu acredito mais na proteção que nós fazemos e com os nossos mentores espirituais, nós, os nossos mentores espirituais, e aquele espírito da verdade faz, do que propriamente a ajuda que o homem pode dar, porque o homem anda muito confuso. Os técnicos, os médicos, tinham que prestar mais atenção porque sabiam muito bem, todo o pessoal auxiliar e enfermeiros dizem assim. O que me parece também, há ali um descoordenamento, parece-me, eu não vou dizer de certeza, mas por acaso até tenho a certeza, um descoordenamento nas coisas, um desequilíbrio nas coisas. Também me parece que há muita gente deixada ao abandono por causa das suas próprias doenças e, portanto, houve gente que interrompeu, houve operações que ainda não foram feitas, cirurgias e que deviam ter sido feitas. Portanto, acho que há aqui qualquer coisa que as pessoas não se estão a dedicar, não estão a fazer as coisas de modo a que as pessoas não tenham, não estejam a entrar tanto em pânico e não se sintam tão seguras. Há uma insegurança geral. O que isso não é bom, porque havendo uma insegurança geral também, nós não nos sentimos bem, não nos sentimos equilibrados, não nos sentimos motivados, não nos sentimos com forças, principalmente com forças de lutarmos. E precisamos da motivação. E também precisamos trabalhar, porque nós sabemos perfeitamente, quer queiramos mesmo que a Organização Mundial de Saúde venha dizer alguma coisa, nós sabemos perfeitamente que vai haver muita gente que vai passar fome, que não vai ter dinheiro para pagar as suas despesas, que vai haver muita gente, enfim, que não vai ser uma boa coisa. E nós devemos estar preparados, quer para nós próprios, quer para os outros. Porque vivendo em comunidade e vivendo num mundo, nós temos que ter a noção exata, não é? De que realmente somos uma peça fundamental no mundo, na sociedade, como a sociedade é uma peça fundamental em nós. Nós sem a sociedade não vivemos, a sociedade sem nós também não vive, porque a sociedade vive com o nosso contributo, nós vivemos com o contributo da sociedade. Pois, isto é um ciclo. E neste ciclo, se não houver alguma emoção, alguns sentimentos, se realmente não houver a transmissão de um certo humanismo, este ciclo não funciona bem, começa a haver desequilíbrio. E muita gente tende a desistir da própria vida, fica mais deprimido, ficam mais doentes, ficam mais desiludidos, não começam a ver a luz ao fundo do túnel, ficam mais cansados. Nós já sabemos e percebemos perfeitamente que não podemos contar com a politiquice para nada. Temos que contar com a cidadania e com a responsabilidade que nós temos de sermos cidadãos do mundo. Temos que nos preocupar com a humanidade, com o ser humano, aquele ser que quer evoluir, quer trabalhar, que não precisa, que tem a inteligência suficiente e não precisa de ultrapassar por cima dos outros para lá chegar. Portanto, nós precisamos muito deles. Se precisamos deles, vamos tratá-los bem. Eles precisam de nós, tratam-nos bem a nós. Quando há essa falta de respeito deles para connosco e de nós para com eles, de nós para com a sociedade e da sociedade para connosco, quando existe essa falta de respeito, evidentemente que existe um grande desequilíbrio, uma grande desarmonia. Sempre vos disse a vocês, nas jornadas de oração, que às vezes os seres espirituais tinham muita dificuldade em interferir, porque isto é um processo meramente humano e são os humanos que têm que resolver. Embora muita gente discorde disso e diga, e faz muito bem discordar, e diga que não, que já era uma coisa que estava programada. Há coisas que não estão programadas, há coisas que acontecem devido ao caminho que se percorre, é totalmente diferente. Eu estou a percorrer o caminho A e havia de ir pelo B. Portanto, já sei que no caminho A vai acontecer tudo aquilo que eu não gosto. No caminho B, acontece tudo aquilo que é necessário para a minha evolução espiritual. As coisas são simples. Portanto, eu é que faço a escolha, mas o caminho vai-me criando as circunstâncias para eu me libertar e para eu conseguir. Eu, quer dizer nós todos, não é só eu, é nós todos. Para eu conseguir atingir o objetivo da minha própria evolução material e espiritual e para eu conseguir o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Nós temos que se lembrar que, além de tudo,
todas destas coisas que existem, todas estas religiosidades, existe a grande espiritualidade. E essa grande espiritualidade é a espiritualidade que abrange todas as espiritualidades. As mais frágeis e as mais fortes. Mas a grande espiritualidade trata todas as espiritualidades da mesma forma. O que é que emite uma vibração energética muito maior, e era essa forma energética que eu gostaria que cada um de nós fosse tocado por essa forma energética e que o próprio planeta fosse tocado por essa forma energética. Porque aí eu teria a certeza, quase que absoluta, que tudo se resolveria e tudo se reequilibrava. Assim, tenho a certeza que nós temos muito trabalho a fazer e tenho a certeza que nós não podemos estar a acusar-se uns aos outros e temos que se preocupar mais connosco e com quem nos rodeia, de modo a que nós nos possamos adaptar às novas realidades da vida e que porque nós não podemos estar sempre parados, temos que fazer sempre qualquer coisa, porque temos a nossa vida mesmo para viver. Nós não viemos para sobreviver. É com grande tristeza que às vezes há algumas notícias sérias e honestas, sérias e responsáveis que nem vêm na televisão, têm que às vezes ver em determinadas zonas em que a informação científica é muito certa e não há lá está com meias medidas o que é o que não é, não é. E é com muita tristeza que eu tive conhecimento, mas até a nível espiritual já tinha essa percepção. Eu tive conhecimento que algumas das vacinas, eu já sabia que eram experimentadas em África, e eles estão a servir de cobaias para que nós possamos levar essas mesmas vacinas. O que é muito triste, porque depois somos nós e eles que nos tratamos mal uns aos outros. Lá está, numa coisa as pessoas servem-nos, para a outra coisa as pessoas não servem, e depois lá vêm as pessoas às vezes dizer que há o racismo, que há essas coisas todas. Não. As pessoas têm um grande preconceito e as pessoas têm que tratar do seu preconceito, serem muito menos preconceituosas. Todos nós somos preconceituosos. E às vezes o nosso preconceito, em relação a determinadas circunstâncias, provocam uma ação tão negativa que depois a parte política e a parte que não assume o preconceito diz que é racismo. O racismo por si só não existe. Existe o preconceito é a base do racismo e ponto final. Mas claro, dizendo preconceito não é tão grave como dizendo racista. A palavra própria racista tem uma conotação tão negativa que acaba por ser muito mais grave. O preconceito não. O preconceito é a não aceitação da diferença. O racismo em si, politicamente, também é a não aceitação da diferença e, como não se aceita a diferença, luta-se através de desprezo. No preconceito, as pessoas, por natureza, desprezam, põem de lado, não falam, não comunicam. Portanto, o preconceito é uma coisa muito mais forte que o racismo, por exemplo, porque o racismo é mais direto. O preconceito é existente em cada ser humano e ele usa-o, às vezes, com raiva, com ódio. E, portanto, as pessoas devem tratar do preconceito e deixarem-se dessas coisas do racismo. Então, as pessoas têm muitos preconceitos pelas raças. Nos seus próprios países, as pessoas têm preconceitos por comportamentos que são diferentes daquelas que elas estão habituadas. Têm um grande preconceito. E por atitudes que alguém possa ter que não são as mais adequadas, têm um grande preconceito. Ora, o preconceito só se trata e nunca dará origem ao racismo e não dá a origem a partidos políticos e a outras associações agarrarem nisso, porque não têm que agarrar, porque há apenas uma, ou aceitas ou não aceitas. Agora uma coisa é certa, se fazes parte do clube A, tens que respeitar, e outro faz parte do clube B, mas estão na mesma área, vocês têm que respeitar a regra, e aqui a regra da sociedade, a regra da Constituição de qualquer país, a regra das leis desse mesmo país que se habita. Evidentemente que nos Estados Unidos
as leis muitas vezes favorecem as pessoas brancas, não é as negras. Mesmo a polícia tem má está tudo. Não é de racismo, é preconceito. Eles têm preconceito com a raça negra. Têm um preconceito. Porquê? Porque estavam habituados a usar e a abusar da raça negra, e quando descobriram que a raça negra era uma raça inteligente e com capacidades para fazer melhor do que eles, o que eles começaram a fazer foi uma luta. Mas isso tem a ver com a inveja, com a incompetência do próprio indivíduo quando vê que o outro é mais competente e que foi relegado para a escravatura. Nós temos que olhar para a história e vermos toda essa fase da escravatura, do desdenho, e a história não tem muita antiguidade nisso. A história é uma história recente, são histórias recentes que vêm da antiguidade, mas terminaram no recente. Então as pessoas têm que fazer muito mais atenção. Evidentemente que este vírus, se quiser se aproveitar as consequências nefastas do vírus para unir mais a humanidade, tudo bem. Mas agora aproveitar para afastar muito mais a humanidade, tudo mal. Nós não podemos responsabilizar os nossos governantes daquilo que eles também não sabem. Mas podemos-lhe pedir contas do dinheiro que nós próprios, eles são os gestores dos dinheiros públicos, que nós próprios enchemos os seus cofres, os cofres do Estado. Então os dinheiros do cofre do Estado não podem ser usados para qualquer coisa. Têm que ser usados para a educação, para a cultura, têm que ser usados principalmente para a investigação científica em todas as áreas. Para quê? Porquê é que nós não temos laboratórios também de medicamentos, de grandes medicamentos? Porquê é que não temos laboratórios onde se pesquisa a cura para determinados... Já tivemos exemplos, investigadores em Coimbra que fizeram boas investigações e fizeram boas descobertas. Temos espalhados pelo mundo grandes investigadores e grandes cientistas, porque Portugal não lhes quis pagar. É preferível pagar a uma pessoa que não merece do que uma pessoa que merece. Essa é a grande verdade. Então, nós, na nossa cultura, nós vivemos muito o preconceito, e não é só a questão do preconceito, vivemos muito em função dos outros e em função das aparências. O que isso é terrível, é mau. Ter-se uma vida em função das aparências nunca se é verdadeiro, não se pode e não se mostra a sua verdadeira... antigamente os homens não choravam e nem diziam que lhes doía, porque havia na cultura uma condição do machismo, que era o homem não mostrar qualquer tipo de fraqueza perante a mulher e perante os seus familiares, porque era sempre forte, e as mulheres podiam mostrar todo tipo de fraqueza. Ora, com os tempos a sociedade mudou, e nós sabemos que a sociedade mudou. E a sociedade, ao mudar, teve que haver uma adaptação. Mas se nós olharmos para as pessoas mais velhas, ou aquelas que foram educadas por essas mais velhas, custa-lhes fazer essa mudança. Nós sabemos sempre que quando se diz respeito à mudança, todos têm uma grande dificuldade em iniciar a sua própria mudança. E aqui está o grande erro. Está o nosso erro dos portugueses, dos ingleses, dos franceses, ou seja, dos europeus, dos brasileiros, ou seja, e dos americanos, ou seja, os das Américas. Em todos os países, os problemas, a essência dos problemas é igual. A forma de os tratar é que é diferente, e nós temos países que sabem tratar o preconceito. E não se fala nesses países em racismo porque não tem qualquer tipo de cabimento, mas fala-se muito no preconceito e faz parte da educação e da cultura deles e do ensino deles acabar com o preconceito. Por exemplo, antigamente era normal, não sei porquê, nem quero saber, bater-se às mulheres para elas serem obrigadas a ser nossas escravas, não é? Hoje, a lei mudou, demorou tempo a mudar, mas mesmo assim, existem homens que não aceitam e não se adaptam a essa mudança de lei e acabam por matar aquelas que consideraram propriedade sua. E é aí que a nossa cultura tem que se mudar, tem que se modificar na escola. Essa é a educação escolar que deve ser dada. A educação da aprendizagem deve ser dada aí. A educação da cidadania deve ser dada nas escolas. E deve ser disciplinas que têm muito mais importância e devem ser melhor avaliadas que outras disciplinas como a das ciências exatas.
Porque as ciências exatas, a matemática e a física, a química e todas essas coisas, nós sabemos muito bem o estudo e a frieza de que é a própria matemática, do que é a própria física, do que é a própria química, do que é a própria biologia. Ora, se tivermos um programa escolar de cidadania, de responsabilidade, automaticamente, mais depressa, quando vamos para essas áreas, conseguimos ser mais humanos. Conseguimos ser mais homens e mais mulheres, com mais sinceridade. O que falta é as pessoas saberem as suas responsabilidades e saberem que nada é propriedade deles. Tudo é emprestado. Portanto, não é propriedade, que a vossa casa não é a vossa propriedade. Vocês têm que pagar o IMI, e depois pagar mais isto, pagar mais aquilo outro. Portanto, vocês passam a vida a pagar. Vocês pagam tudo. Têm que pagar tudo. Tudo. E depois aparece assim uns rapazes, umas raparigas jeitosos e bem parecidos, e depois querem se candidatar a presidentes quando foram deputados, quando foram membros de partido, quando foram membros de partidos, quando tiveram cargos a nível internacional, cargos bons, não é? Que ganharam muito dinheiro e que não sabem bem como é que o povo vive. Um presidente da República tem que ser um presidente de todos os republicanos, de toda a nação. Não pode ser um presidente que saia de um partido. Quando um presidente sai de um partido, a coisa não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa do povo. Tem que ser uma pessoa que seja apartidária. Então essas pessoas mostram-nos claramente, num tempo de crise como este, que querem a ter poderes. Porque elas não vão resolver problema nenhum. E aqui é que está a minha questão e a minha dor. É que não vão, nota-se até no nível espiritual, quando apresentam as suas candidaturas, quando falam, quando dizem, nota-se na espiritualidade delas que elas não vão fazer nada. Isso é irritante, que elas estão à procura de poder, que elas ainda não perceberam que estamos num tempo de mudança e de adaptação. Ora, elas também ainda não perceberam que são um exemplo, porque quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. Ora, estas mudanças na sociedade nunca se poderão dar nem a um nível espiritual, nem a um nível material, porque as pessoas de topo continuam-se a portar mal. Continuam a dar mau exemplo. E quando essas pessoas deram mau exemplo, não conseguimos aquela mudança social que nós tanto almejamos para consertarmos o próprio planeta. Isso acontece neste país e acontece em todos os outros países. Então é preciso haver uma grande consciência e é preciso que nós tenhamos uma grande consciência do nosso eu. E do nosso eu mais profundo. E de toda a nossa espiritualidade. Porque se tivermos essa consciência toda, nós chegamos a algum lado. Se não tivermos, nós não vamos chegar a lado nenhum. Não passamos a ser patota. E podemos estar daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ainda a falar nas mesmas coisas. Porquê? Porque há coisas que são fundamentais serem mudadas, de serem transformadas e de se adaptar a essas coisas, e não se faz isso. E essa é a minha grande tristeza e a minha grande angústia e hoje a minha grande preocupação. Vai-se iniciar mais uma semana de trabalho, que seja com calma e serenidade para cada um de vós, que cada um de vós tenha mesmo a consciência daquilo que quer e cada um de vós comece a proceder conforme aquilo que quer e aquilo é que tem direito, não mais que tenha direito, e aquilo que é-lhe extremamente necessário só para viver. O resto mais não importa. Porque no outro dia nós podemos morrer todos. A morte temos certo. É a única coisa na vida que temos certo. É o nascimento, quando alguém se propõe fazer-nos, e é a morte. E aí não é preciso ninguém se propor a que a nossa morte Pois, Cristina Marques, mas a tua escola não é uma escola pública, não te podes esquecer. E não sei até que ponto essa escola que dá, que é isso, essa disciplina, que devia ser dada desde o primeiro ano da primeira classe até ao 12º ano, e que devia ser uma das disciplinas mais bem avaliadas, ou seja, com maior força. Eu não sei se só é 1 ano ou 2 que nessa escola se faz, mas havia de fazer essa disciplina, que é a formação humana e cidadania, e desenvolvimento, pronto. É uma disciplina como o português. Havia de acompanhar desde o início da escola, desde o início da pré-primária até ao 12º ano e até ao fim da universidade. E era uma disciplina que tinha que ser
muito mais valorizado, ou seja, para entrar num curso nessa disciplina a pessoa tinha que ter pelo menos 20 ou 19, que era para ver que há uma certa transformação na pessoa. E não era só analisado através de testes que se faziam, mas através da observação do comportamento, criando situações para ver como é que as pessoas irão reagir, falando de tudo o que está acontecendo na sociedade, percebendo quais são as pessoas mais preconceituosas, quais são as que estão mais propensas à adaptação e à mudança e quais é que são as mais teimosas. E aí fazer-se uma avaliação, e isso era interessantíssimo, porque realmente aí contribuía-se muito para o despertar da mente humana e conseguia-se que as pessoas, com a sua própria mente, com a sua própria força, se transformassem, se adaptassem e deixasse de haver tanto preconceito como o que há. Portanto, deixai o preconceito em paz, embora eu saiba que todos nós temos um pouco de preconceito e temos que tratar dele. Pronto, e deixo-vos com este bocadinho de reflexão, desejando-vos sinceramente que a vossa semana seja uma semana excelente. Todos os dias vamos estar juntos. Alguns dias eu não vou poder estar, mas eu depois digo porque para a semana acho que vamos ter uma reunião com os outros grupos da Jornada de Adoração dos outros países e há de haver aí 1 ou 2 dias que eu não posso estar nas Jornadas de Adoração, mas depois eu aviso. Eu ainda não sei a certeza, só esta noite é que vou saber porque vou comunicar com algumas pessoas. Agora, o que importa hoje na oração é que todos vocês consigam atingir a plenitude do vosso próprio conhecimento. E para isso eu invoco os vossos mentores espirituais. Eles são fundamentais na vossa formação. Eles são fundamentais na nossa mudança. Eles são fundamentais para que a nossa intuição e os nossos valores morais e espirituais despertem em nós, porque cada um de nós os possui. Por isso, os nossos anjos e arcanjos são fundamentais. São fundamentais porque são os que estão mais perto de nós. E esses são fundamentais para resolver os nossos próprios problemas. Portanto, é a esses que eu hoje apelo, solicito o auxílio necessário e é a eles que eu hoje digo que todos nós estamos precisando de um conselho, todos nós estamos precisando que a nossa intuição trabalhe, todos nós estamos precisando que a nossa força trabalhe e a nossa motivação, todos nós precisamos de despertar do nosso interior para o nosso exterior, todos nós precisamos ter mais momentos de felicidade, mais momentos de paz e uma maior consciência da certeza que estamos protegidos, porque nós nos sabemos proteger. Assim como nós provocamos, através de diversas atitudes e do não cumprimento de diversos valores, nós provocamos a nossa própria doença e provocamos o nosso próprio desequilíbrio, assim nós podemos provocar a cura em nós próprios e o nosso equilíbrio. Aqui, só solicitando um pouco do vosso toque no nosso coração, na nossa mente, na nossa essência, a probabilidade de êxito é maior. E é nessa questão que eu vos apelo e que nós vos apelamos todos juntos, a vós, mentores espirituais, anjos da guarda, arcanjos, e a vós, seres elementais, que podereis fazer tanto e tanto e tanto por nós. Hoje a solicitação vai para vós, para nós, para haver uma maior afinidade, para nós conseguirmos sair deste buraco em que nos encontramos, para nós encontrarmos a luz que necessitamos, para o nosso processo intuitivo funcionar corretamente e para nós chegarmos a ultrapassar todos os nossos obstáculos, porque nós, no fundo, nunca estamos sós, porque vós fazeis parte, sois parte integrante também do nosso ser. E é por isso, não é fazendo aqui uma defesa, é argumentando sem argumentar. Contra factos não há argumentos. E é um grande facto. Nós, quando fazemos o nosso plano para o nascimento, conversamos convosco. Existe a troca. Embora a escolha seja nossa, o compromisso vosso é nos acompanhar sempre.
Nós não nos podemos afastar de vós, é verdade. E nós muitas vezes nos afastamos. Também não deixa de ser verdade. Mas houve um compromisso quando nós viemos para esta terra. É que a vossa companhia, que vós estariais sempre presente connosco. E hoje é esta solicitação da vossa presença constante com cada um de nós, com cada homem, mulher e criança, com a própria humanidade, para travar este desequilíbrio, só nós, comungando e compartilhando as experiências, as emoções e compartilhando a vossa presença. Nós já estamos presentes de alguma forma, mas queremos sentir a vossa presença e sermos abraçados pela vossa presença. Não queremos andar iludidos, não queremos criar falsas expectativas, não queremos ir por caminhos que realmente nos dão maiores desequilíbrios, queremos ser mais assertivos, queremos ter uma maior consciência. E para isso, nem que nós, quando estivermos a dormir, sejamos levados aos hospitais espirituais, que são próprios vossos, e às escolas espirituais que são próprias vossas, e tomarmos para nós o conhecimento necessário e a cura necessária para trazermos para a nossa consciência e para os nossos corpos. E é por isso que eu e nós todos no conjunto vos evocamos e vos sugerimos, então, esta nossa aproximação mais real e que a nossa mente consciente não esteja sempre a afastar-vos e a repudiar essa ideia fantástica que é nós estarmos juntos. E por isso a minha gratidão e a gratidão de centenas de milhares de irmãos e irmãs que todos pertencem. E, por fim, que todos sejam abençoados nesta semana, que tenham uma maior lucidez para transportarem os seus desequilíbrios e para os trabalhar de forma a que se transformem em equilíbrios, para, na verdade, sermos seres a viver e não a sobreviver, e para que, na verdade, tenhamos sempre consciência que há uma solução para qualquer tipo de desequilíbrio, seja ele qual for. A minha mais profunda gratidão para vós e a nossa mais profunda gratidão para vós. Então, ok, mas havia-se fazer também nas escolas públicas assim. Mas a nota ser importante para a entrada da universidade, que era para toda a gente ter consciência e ser importante analisar da forma que eu estava a dizer, que era através da observação. Prontos. O que posso desejar a todos é uma boa noite e posso desejar, porque a oração está feita, é meu convencimento que todos vós ireis ser tocados, assim como eu e como outros que não conhecemos, e como os nossos familiares e como os presentes e ausentes. E tenho a certeza que isso acontece. Então, tenham uma boa noite todos, durmam bem, profundamente bem, e amanhã no dia de trabalho tomem a devida precaução. Não é só a máscara. Máscara é para quando estamos mais perto uns dos outros. O distanciamento para quando mandamos os perdigotos, não nos sejamos apanhados e não apanhamos ninguém, é que é perfeitamente necessário. O distanciamento. A máscara também a nível científico está provado que terá algumas consequências que não são as melhores. E como vimos, os governos muitas vezes dizem até para se usar a máscara na rua e todas essas coisas. Enquanto os governos haviam de estar mais preocupados em arranjar condições para todos, de modo a que esta pandemia e esta guerra biológica não atingisse tanta gente como ainda vai atingir e como já atingiu até este momento. Mas não vos quero de forma alguma, não vos quero assustar
e nem vos quero dizer, nem vos quero pôr intranquilo. Quero que vocês estejam tranquilos, em paz, em serenidade. Até amanhã. Hoje atrasei-me um bocadinho porque tenho andado assim a viajar pelo nosso país. Estou numa cidade diferente. Então, nós amanhã voltamos a ver, está bem? Um bocadinho mais cedo, mas voltamos a ver e voltamos então a fazer uma reflexão e a jornada de oração. Um abraço fraterno para todos. Meu maior desejo e a minha bênção para vós todos é que vocês se encontrem convosco próprios e encontrem a vossa própria força. Júlia e Amália, pois puxas para trás, porque isso vai ficar na página e podes ver. Chegaste muito bem a tempo, ainda chegaste a tempo da bênção, por isso não te preocupes. Chegaste mesmo a tempo e nós nunca nos vamos nunca nos vamos esquecer. Pronto. Também um abraço para o Carlos Baltassar, que é meu primo. Espero que tu esteja bem com ele. Então, até amanhã. Um abraço enorme de luz e que tudo, que amanhã, que vocês durmam bem e que amanhã tragam coisas bonitas dos vossos sonhos, que sejam visitados nos vossos sonhos e que nos vossos sonhos vós podeis ser esclarecidos, que nos vossos sonhos aqueles que vós mais amais e mais amastes vos apareça nos vossos sonhos e converse convosco. Os vossos próprios anjos da guarda apareçam e conversem convosco. Pode muita gente achar que os sonhos não são nada, mas há sonhos e sonhos. Eu hoje quero um sonho bonito, onde nós possamos aprender e onde aquelas dúvidas que temos sejam esclarecidos. Bem-haja a todos e fiquem na lei, na energia da abundância, da cura, da proteção e, sobretudo, do perdão a vocês próprios, que é muito importante. E a grande energia e essência do amor vos envolva a todos, sem exceção. Bem-haja a todos. A minha gratidão.